Ok, pessoal, meu nome é Edilaudo, trabalho aqui na Escola de Referência Professor Carlos Edia da Silva, é uma escola estadual, e o porquê desse vídeo é falar um pouco sobre campo elétrico. Trabalhamos alguns vídeos de carga elétrica, lei de Coulomb, e agora a gente vai trabalhar a parte de campo elétrico. Quando eu coloquei uma questão interessante aqui, uma questão do livro de Bongiorno, volume 3, que diz: uma carga que é igual a menos 4 microcoulomb fixa encontra-se no vácuo, conforme indica a figura. Está aqui? Então ele diz: determine a intensidade, a direção e o sentido do campo elétrico no ponto P, situado a 20 centímetros da carga. Podemos perguntar o que é campo elétrico. Imagine agora no vácuo, uma região onde não tem sofrendo influência de carga, de massa, etc. E de repente a gente coloca uma carga carregada ali. Toda aquela região vai passar a sofrer uma influência daquela carga, que ela vai gerar, vai surgir agora um campo elétrico gerado por essa carga fonte, que é a carga original. Então, o problema nos diz a intensidade. Vamos primeiro calcular a intensidade de campo. Estou calculando a força, estou calculando a intensidade do campo naquele ponto de 20 centímetros. Então temos algumas informações. Eu tenho a carga é menos 4 microcoulomb. Temos a constante, que é no vácuo, é 9,0 vezes 10 elevado a 9 metro quadrado, newton por coulomb ao quadrado. E tem uma distância que é de 20 centímetros, transformada em metro, fica igual a 2,0 vezes 10 elevado a menos 1 metro. Partindo daí, para a gente calcular a intensidade de campo, a gente precisa dessa equação apenas. Intensidade de campo é igual a constante vezes o módulo da carga geradora dividido pelo quadrado da distância. Ou seja, para a intensidade de campo elétrico num ponto situado, a qualquer ponto situado a uma distância d da carga fonte, da carga geradora, não depende, a intensidade de campo lá não depende da carga de prova. É bom a gente amadurecer essa ideia. A intensidade de campo elétrico num ponto situado a distância d de uma carga geradora não depende da carga de prova. Então, partindo disso aqui, a gente vai encontrar a intensidade de campo ali naquela região que é 20 centímetros. Temos aqui a constante, que é 9 vezes 10 elevado a 9. Como a carga negativa vai ter por módulo, o módulo de um número negativo é um número positivo, a gente tem 4 vezes 10 elevado a menos 6. A distância ao quadrado vai 2 vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado. Tudo isso nos dá o valor, este valor. Campo é igual a 9 vezes 4, 36, vezes 10 elevado à terceira, sobre 4, 2 ao quadrado dá 4, vezes 10, potência de potência repete a base e multiplica o expoente. Então temos isso aqui: 36 por 4 é 9, vezes 10, divisão de potência pela base, 3 mais 2, 5. Isso aqui é 5 newton por coulomb. Então a intensidade desse campo, no ponto situado a 20 centímetros, é de 9,0 vezes 10 elevado a 5 newton por coulomb. O que significa dizer que se colocarmos uma carga de 1 coulomb neste ponto P situado a 20 centímetros, ela sofrerá uma força elétrica de
900 mil newtons sobre ela. A segunda questão, que é a letra B, há uma diferença que eu estava falando de amadurecer essa ideia, né? Aí ele quer agora a intensidade. Vamos terminar aqui logo. Ele quer a intensidade, a gente encontrou. A direção desse campo é uma reta que passa por Q e P, porque essa é a direção do campo, e o sentido é de aproximação, nossa carga negativa. Então o sentido é de aproximação. Se fôssemos calcular o sentido desse campo aqui no ponto P, seria uma seta apontando para a carga geradora. Na letra B, a gente tem agora a intensidade, a direção e o sentido da força elétrica. Agora não é mais do campo, mas é da força elétrica que atua numa carga de 5 microcoulomb, colocada no ponto P. A distância da carga, agora eu não tenho mais um ponto, eu tenho uma carga de prova. Então, para isso aí, a gente vai usar essa expressão aqui: módulo de campo é igual a força eletrostática dividido por carga. Como a gente quer a força, ficaria mais ou menos assim: campo vezes o módulo da carga, vezes o valor da carga. Então temos aqui o campo, que é 9, vezes 10 elevado a 5. O valor da carga é 5 microcoulomb, que é 10 elevado a menos 6. Então ficaria essa expressão 9 vezes 5, 45, vezes 10, multiplicação de potência, 5 menos 6 é igual a menos 1. Nossa força ficaria dessa maneira, trazendo a vírgula para aqui, 4,5 mil. Aí seria a força eletrostática que estava atuando numa carga de 5 microcoulomb colocada nesse ponto. Uma força super forte. A direção dessa força é a mesma do campo elétrico, porque a direção dessa é o mesmo do campo elétrico, que passa no A por Q e a carga, que é o ponto P. E o sentido é o mesmo do campo elétrico. O campo elétrico é de atração, a nossa carga é positiva, com certeza vai sofrer uma atração. Daí uma explicação simples de duas questões resolvidas no campo elétrico. Espero ter tirado algumas dúvidas ou contribuído para esclarecer alguns pontos aí nas aulas do campo elétrico. Ok?